Senta aí, Shalom. Antes de nós começar aqui, eu só quero... Vocês perceberam que na entrada nós temos a livraria, e na livraria nós temos ali alguns materiais. E nesses materiais também nós temos aqui os livros do pastor William. Um eu sei falar, o outro eu não sei. A Essência do Pó, e outro como é que é? Insight, em inglês aqui. Fala aí, seu James, Insight. Açaí. O pastor William escreveu 2 livros aqui. Durante a conversa a gente pode também falar um pouco desses materiais, mas se você quer investir na tua vida, no teu ministério e comprar esses materiais, eles estão aqui na nossa livraria. Também assim você vai abençoar o ministério do pastor William e da pastora Nina. E o pastor Cezinha também tem alguns livros ali na nossa livraria. Eu peguei especialmente esse aqui, que é o 300, A Cultura do Céu, que é o último livro, né, pastor Cezinha? O último livro que o pastor Cezinha escreveu. É um livro que está prefaciado pelo pastor Danilo Figueira, e tem muitos testemunhos aqui também, muitos princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. E está ali atrás também na livraria que você pode comprar, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Quem não conhece o pastor Cezinho e o pastor William, levanta a mão aí. Quem não conhece? Quem não conhece, pastor? Então, esse é o pastor Cezinha e o pastor William, agora vocês conhecem. Mas poucas pessoas aqui não conhecem, né? O pastor Cezinha é o nosso, além de ser pastor, né, ali em Laranjeiras do Sul, no Paraná, o pastor Cezinha é uma grande referência hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas apesar da pouca idade, já fiz a moral, né, com ele, para pagar já. Apesar da pouca idade, ele é um homem assim que Deus tem colocado ele como referência no que diz respeito à paixão por Deus, à plantação de igreja. Então, ele hoje é a nossa cobertura da Rede Zoe, que não só cobre igrejas no Paraná, mas em Santa Catarina, em todo o Brasil e também no mundo. Semana retrasada ele estava lá em Portugal, com alguns irmãos ali que têm plantado igreja lá na Europa. Então, Deus tem dado essa graça para o pastor Cezinha, para a pastora Suelen, para cuidar aí de multidões, né? Multidões. E o pastor William também é um pastor aí que Deus tem levantado nessa geração, um pastor jovem, né? Ele vai poder contar um pouco também da história dele, aí, um plantador de igreja. Começaram uma igreja numa praça, eu pude acompanhar a história do pastor William e da pastora Nina. Eles começaram uma igreja lá em Pato Branco daí, né? Lá no Paraná, e de uma igreja ali que começou numa praça com um casal, hoje é uma igreja muito relevante ali na cidade, na região, e também estão plantando outras igrejas, né? Então esse é um pequeno currículo desses 2 avivalistas aí, desses 2 homens apaixonados por Deus, que nós vamos ter a honra de aprender com eles aqui nesses rápidos 30 minutos aí. Nós vamos tentar sugar ao máximo aí, né, a história deles e a vida deles. Eu quero começar já rapidamente com a primeira pergunta, que tem muito a ver com o nosso DNA da Zoe, né, que é o simples. Nós entendemos, domingo até nós ministramos aqui na nossa igreja sobre o simples de Deus, né, e o pastor Cezinha carrega essa mensagem sobre a simplicidade. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, pastor Cezinha, depois o pastor William também, falasse um pouco sobre o que você entende sobre ter um estilo de vida simples, e podemos já pegar aquela frase, né? Uma vida simples que gera o extraordinário. O que o senhor pode falar para nós, né, para os novos que estão chegando agora, para aqueles que estão há mais tempo também na caminhada, como é caminhar com Deus, como é ter uma família simples, e que resultado nós temos, né? Que resultados extraordinários que nós podemos experimentar vivendo nessa forma. Legal. Alô. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês. Jones, obrigado. Privilégio grande. Vocês trouxeram para cá nossos filhos, né, que nós amamos tanto, estão fazendo tanta falta para nós na nossa mesa. No ministério, Deus logo supre, e já tem muita gente fazendo o que eles faziam.
mas na nossa mesa eles têm feito assim muita falta mesmo. Quero louvar a Deus por essa igreja, privilégio estar aqui. Quando eu e o pastor Jones falávamos sobre essa conferência, Águas de Quebar, que surge no coração do pastor Jones e da pastora Ju há muitos anos isso, quando ainda eram pastores de jovens lá, né? Eu não sei, pastor Jones, se isso passou pela sua cabeça ou não, mas o período, né, em que nós estamos fazendo essa conferência aqui, a primeira semana da primavera, o início de uma nova estação, o início de um novo tempo, e eu creio que isso é profético. Você chegou a reparar isso, não? Quando a gente marcou? Que eu também não reparei, mas hoje, vindo para cá, orando, eu pensei, é o início da primavera, é o começo de uma nova estação, e eu sei que Deus está trazendo algo novo e fresco sobre essa casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, sobre a pergunta do pastor Jones, né, sobre a simplicidade, eu entendo que simplicidade, ela não só é o nosso DNA, é algo que Deus nos pediu, mas eu acho que essa é uma das marcas mais evidentes de Jesus. Então quando Paulo fala com a igreja de Corinto, ele diz assim, eu tenho um medo, ele diz, eu temo que vocês, ouvindo a voz da serpente, percam a simplicidade de Cristo. E ele diz assim, que a serpente faça com vocês o que ela fez com Eva, e fazendo isso, vos afaste da simplicidade de Cristo. Então o que Paulo está dizendo ali para aquele povo é, toma cuidado, porque se você ficar ouvindo a voz desse mundo, a voz da serpente, em algum momento você vai se afastar da simplicidade. E algo que tem chamado a minha atenção, né, eu tenho tido o privilégio de sentar em mesas com homens de Deus como vocês, como tantos pastores que estão aqui, e também em todo mundo, e algo que me chama a atenção é que todo grande homem de Deus é simples, todo grande homem de Deus é acessível, todo grande homem de Deus é transparente, você olha e você vê o coração dele. Simplicidade é uma marca dos homens e mulheres de Deus, e se não é simples, não é de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. Alguns anos, eu conto essa história sempre que eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus me chamando para viver uma vida simples. Ele dizia assim, simplifica. E eu fiquei muito assim, impactado com aquela voz, porque eu dizia, Senhor, mas simplificar mais, nós estamos em Laranjeiras do Sul, nós não temos nenhum shopping, nenhum boliche, nós moramos em Laranjeiras do Sul, nossa diversão é falar mal dos outros, né? Não, mas eu pensei, nós moramos em Laranjeiras do Sul, é um lugar simples já. Eu brinco que naquela época meu carro era um Fusca. Eu falei, se eu simplificar mais, eu vou para um Hot Wheels, né? E meu Fusca ainda não era convertido, ele fumava, bebia, jogava, e na hora de ir para a igreja ele não funcionava, desviado o Fusca. Aí eu ouvi a voz de Deus, simplifica. Tudo em Laranjeiras é simples, a igreja é simples. E então eu ouvi a voz de Deus dizendo, simplifica, porque o simples gera o extraordinário. O simples é o caminho para o extraordinário. O simples não é sinônimo de raso. As pessoas acreditaram nisso, por isso fugiram da simplicidade. Chegou um momento que dentro da religião, dentro da igreja, ser simples não era mais legal, ser simples não era mais atrativo, ser simples não era sinônimo de performance. Então as pessoas começaram a fugir disso. Só que Jesus continua sendo simples. Olha só que legal, quando ele quer uma referência de Espírito Santo simbólica no mundo, ele usa a pomba. Qual é o pássaro mais simples que tem? Aí a referência no Salmo 84, de quem encontrou um lugar em Deus, é o pardal encontrou um lugar em Deus, e a andorinha, as três aves mais simples que tem, o pardal, a andorinha e a pomba, e ele usa essas três imagens para simbolizar o seu Espírito Santo. Então, simplicidade é uma das marcas. Eu digo que nós temos duas, que é simplicidade e paixão. Eu acredito que uma gera a outra. Quanto mais simples você for, mais apaixonado você será. E quanto mais apaixonado você for por Jesus, menos você vai querer deixar o lugar da simplicidade. E falando sobre, o senhor falou sobre ser simples não é sinônimo de superficialidade, né? Qual dica então, vamos passar um pouco para o pastor William assim, depois o senhor pode finalizar, mas qual dica, pastor William, que se daria para ser, pode ser uma, duas dicas, talvez que você faz, né, porque a gente percebe que você é
um pastor simples, né? Uma pessoa simples, mas quais práticas que você acha que alguém, um discípulo de Jesus, apaixonado, simples, quais coisas práticas no dia a dia, o que devemos fazer para ter esse coração simples ou para manter esse coração simples e apaixonado? Boa noite, igreja, graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui com você, Jones, meu líder, pastor Cezinha, meu pastor. Gosto de sempre enfatizar isso, e eu sou um homem muito, como que eu posso dizer, agraciado por Deus por ter esses homens como espelho, inspiração. Para mim é uma honra estar aqui, servir ao Senhor com vocês. E essa igreja também, para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu estava conversando com o seu James agora, né? Conheço a igreja já há algum tempo, né? Vários períodos, e creio também que essa igreja está entrando numa nova estação, né? Já estive aqui várias vezes e eu creio mesmo que é esse novo tempo que o Senhor tem para vocês. Sobre simplicidade, Jones, eu gosto de observar a Bíblia, e a Bíblia ela usa Novo Testamento sempre coisas simples, pedra, parábolas, o pão, coisas do nosso dia a dia. E Jesus era esse cara simples que serviu, que mostrou a simplicidade. Mas em particular eu, pastor William, eu entendi em Deus tornar a vida com Deus algo simples, não sofisticado demais, impossível de atingir, de alcançar, mas algo simples do qual eu tenho livre acesso todos os dias, e eu creio que é isso que a Bíblia quer nos ensinar. O nosso Deus, Ele está aqui, Ele é aquele véu se rasgou, então Ele é acessível, Ele quer estar conosco, Ele é um Deus do qual eu falo, Ele responde, então as pessoas estão sofisticando demais o Evangelho, a igreja, a vida com Deus, e então eu entendi isso e tenho procurado, dia a dia conviver, administrar, acordar com gratidão no coração, decidido que hoje eu aceitei Jesus mais uma vez, e não me espelhar e não olhar para performances, coisas glamourosas, não sei. Deus está em todos os lugares, Ele está no raio, mas Ele também está na pomba, está no dia, está no teu respirar. Então, acho que entender esse Deus simples faz com que eu e você também entenda que o Evangelho é simples e a vida com Deus ela é simples também. Esses dias eu estava conversando com o Diego está lá atrás, e o Diego ele trabalha nessa parte de mídia e tudo mais, e a gente estava conversando alguns assuntos aleatórios, e ele estava falando assim sobre algo, vamos dizer assim, um projeto que vai ter uma visibilidade ou enfim, que vai ser conhecido e vai ter um certo tipo de lucro. E ele falava para mim assim: Jones, esse projeto ou essa empresa precisa ter um conteúdo e precisa ter uma história para que quando ela for apresentada para alguém, essa pessoa vista a camisa e compra a ideia, né? E eu comecei a pensar nisso enquanto vocês estavam falando. O pastor Cezinha falou sobre a simplicidade, a paixão, e não sei se eu estiver enganado, pastor, o senhor pode me corrigir, mas eu percebo que uma das coisas que é uma das marcas também de homens e mulheres de Deus é a constância. A constância, simplicidade, paixão e a constância. Eu creio assim que se a gente for pegar aí homens que já estão há anos, né? O Senhor mesmo, há anos a gente caminha junto, a gente percebe essa constância, né? Então a minha pergunta é: qual seria assim algumas dicas para aqueles aqui que talvez estão nos escutando, pessoas que são inconstantes na sua... Talvez essa pessoa é simples, talvez ela é apaixonada, mas ela não consegue manter uma constância. Ela está lá, ela busca, ela ora, mas e chega um dia aquela coisa, cai uma mosquinha ali, todo o perfume que
que ficou ali. Então ela se torna o que fazer para se tornar uma pessoa simples, apaixonada, mas também uma pessoa constante, que está ali. Eu gosto muito daqueles testemunhos, né, pessoal? Eu estou há 30 anos casado com a mesma esposa, fiel a Deus, não me desvie. Como é ter esse estilo de vida constante, pastor Cezinho e pastor William? Legal. Bom, em primeiro lugar, eu vou dar 3 dicas, talvez 3, eu deixo para o William melhorar, né? Mas eu vou dar algumas aqui que eu considero que são especiais na minha vida. Primeira, você quer se manter simples, constante, se envolva na vida da igreja local. Cara, como isso é especial, como isso é importante. Eu sirvo na igreja local desde a minha adolescência. Quem me conhece sabe que a minha vida foi na igreja, ou tocando bateria, ou servindo, fazendo alguma coisa dentro da igreja local. Olha só que engraçado. Esses dias atrás, eu estava numa mesa e estava o pastor Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, todo mundo sabe quem é. E eu fui fazer uma pergunta, tentando puxar assunto, e fui fazer uma pergunta. Falei, pastor, o senhor ainda é pastor em igreja local? E ele falou assim, claro, eu preciso ser humilhado. Falei, como assim, pastor? Ele falou, Cezinha, a gente fica viajando, é hotel bom, é igreja boa, a gente vai. Ele falou, eu faço conferência, lota. A gente pega teatro, lota. Fiz uma reunião na minha igreja local, de graça, para casais, não foi ninguém. A igreja local me humilha. Ele falou, ela me ensina a ser simples. Eu achei muito legal, foi uma dica preciosa para mim. Eu percebo que as pessoas elas vão perdendo a simplicidade à medida que elas vão se afastando da vida, do dia a dia da igreja local. A igreja local nos mantém simples, porque você tem que se relacionar com quem pensa diferente, com aquele cara que te tira do sério. Você precisa pintar. Eu vi que alguém pintou isso aqui, e às vezes é o mesmo cara que depois pega o violão, não é verdade? Está com a mão suja de tinta. Coisa linda é isso aí. O cara que vê tem culto que eu falo que acaba, só o pastor está feliz, só o pastor, que o cara do estacionamento está bravo, a menina que cuida do kids está nervosa, 200 crianças, ninguém vai buscar, os pais não pegam. O dia a dia da igreja local nos mantém simples. É legal, eu viajo, estou por aí, as pessoas fazem uma leitura nossa. Eu chego em Laranjeiras, eu tenho que lidar com situações. Então, a primeira dica que eu te dou é: viva a vida da igreja local. Ela te ajuda. Há ali algo precioso. A segunda é: crie hábitos saudáveis. Eu ouvi uma frase de um amigo meu, eu nunca vou esquecer essa frase. Eu ouvi agora, há umas 2 semanas. Ele diz assim: todo hábito vira uma habitação. Anota essa frase: todo hábito vira uma habitação. Se você tem o hábito de murmurar, se você tem o hábito de reclamar, se você tem o hábito de ficar falando mal dos outros, esse é o tipo de espírito que vai habitar em você. Agora, se você tem o hábito da adoração, se você tem o hábito da gratidão, da generosidade, esse é o tipo de espírito que vai habitar em você. O hábito vira uma habitação. Então crie o hábito e não negocie o lugar secreto, a leitura da palavra. Como que a gente poderia falar de constância? Eu pergunto para pessoas que são inconstantes: qual é o dia que você jejua? Não tem. O dia que o pastor falar, o dia que for campanha. Você não tem um dia para jejuar na semana? Ou 2 que você jejua? Há muitos anos que eu jejuo o mesmo dia na semana. E a leitura bíblica, leia 2, 3 capítulos por dia. O lugar secreto, o hábito vira habitação. Quando você menos esperar, você se tornou uma grande habitação do Espírito Santo, e agora não tem mais como deixar de ser simples. Você entende isso? Então eu diria que hábitos saudáveis, o dia a dia da igreja local. E o terceiro, anota o terceiro que para mim tem sido importante: vulnerabilidade. Seja autêntico, seja você. Você ser vulnerável e autêntico te mantém simples. Não precisamos esconder nada. Você sabe que autenticidade é a marca número 1 que as igrejas estão procurando nos pastores. Os pastores acham que as igrejas querem grandes pregadores, super-homens, e a igreja está procurando gente que é gente. Líderes que são vulneráveis, que dizem: eu estou sendo tentado, eu estou tendo dificuldade nessa área. Seja vulnerável com a sua liderança, seja vulnerável com seus liderados, com seus amigos. Isso vai te ajudar a se manter simples. Está muito difícil para mim aqui.
Eu não sei porque que me colocaram aqui do lado do pastor Cezinha. Você vai melhorar as coisas aí. Coloca a cereja no bolo agora. Ai, Fala, ó. meu E para Deus. completar o que o pastor está falando. Gente, uma vez o pastor Cezinha, era uma segunda-feira à noite, ele tinha voltado de uma viagem em Londres. E nós fomos lá num bairro jogar futsal, toda aquela galera, tão assim, numa condição que eu sei que lugar ele foi, com quem ele estava. E aí eu falei para o pastor Cezinha: pastor, essa semana passada você estava lá com os caras, agora você está aqui conosco. E isso me ensinou a entender quem realmente nós somos, né? Por mais que o Senhor, com a sua graça, às vezes pode até nos dar oportunidades, nos levar, mas na verdade nós somos algo, nós estamos num lugar e não podemos esquecer esse lugar, né? Não podemos sair desse lugar. Cristão, aquele que serve, aquele que ama, aquele que cuida, né? E quando nós sairmos desse lugar, nós deixamos de viver a simplicidade. Eu conversei com um rapaz esses dias na minha igreja e ele estava com ansiedade, crises fortíssimas de ansiedade, ele tremia e eu queria entender ele falava assim: pastor, naquele dia, como tudo estava caindo, a palavra me sustentava. Ele falou assim: eu olhava para a palavra diz que eu tenho paz, que eu encontro descanso no Senhor, por mais que eu não estivesse entendendo o que estava acontecendo comigo, e eu olhava para a palavra. Então, são atitudes simples assim, que revelam, né, onde nós estamos. Algumas pessoas, nesses momentos de crise, eles não sabem olhar para as coisas simples, não sabem quem realmente elas são. Então, Deus está nos dando a oportunidade, mesmo nos momentos mais terríveis da nossa vida, olhar para Ele, para a palavra dEle, que ela é aquela que nos sustenta, ela é o nosso pilar. Eu li, até reservei aqui, um texto do qual Jacó fala assim, lá em Gênesis 28:18: na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, uma pedra do qual se torna uma coluna. A pedra que não está confortável para a sua cabeça, não é um travesseiro na NASA, né? Talvez não é do jeito que você queria, mas essa mesma pedra, ela se torna uma coluna na sua vida, né? Jesus Cristo é a pedra. Muitas vezes não vai ser confortável para você, você vai estar em lugares que você não desejava, no seu coração, né, no seu pensamento, mas você tem uma coluna que te sustenta, né, dia a dia na tua vida com Deus. Amém. Tá bom? Tá boa a conversa, pessoal? Então, tudo bem até aqui? Tudo maravilha? Pastor Cezinho e William, mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse bate-papo bem edificante. Eu sei que tem algumas pessoas aqui, ou talvez várias, muitos vêm perguntar para mim, pastor Cezinho, pastor William, por que desse nome dessa igreja, Zoe? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós, pastor Cezinho, porque enquanto nós conversávamos aqui, eu me lembrei da nossa volta, acho que nós estávamos com o Fusca, inclusive. Com o Corcel, nós estávamos dando uma volta lá em Laranjeiras, e ali que foi, não sei se foi ali um start ou uma confirmação dessa palavra vida, né? A Zoe. Conta para nós, pastor Cezinho, como que foi o início desse projeto aí que tem abençoado tantas vidas. Legal, ótima oportunidade, porque eu sempre gosto de contar essa história. Eu vou só resumir ela, né, para a gente. Então tem detalhes que vão ficar de fora e depois eu conto em outro momento, mas em resumo é isso. Alguns dias Deus vinha falando comigo: eu quero gerar algo nessa cidade, eu quero tornar vocês a igreja da cidade. Você não pastoreia uma igreja, você pastoreia uma cidade. Quando eu te dei a cidade.
eu estava incomodado com aquilo, porque eu conhecia o povo da igreja, não conhecia tanta gente fora ainda. E naquela manhã eu tinha lido sobre filho pródigo, e algumas palavras ali chamaram a minha atenção, e eu descobri então, naquela manhã, que existiam duas palavras para a vida no grego, que é a palavra bios, que fala de biologia, da nossa vida natural aqui na terra, e a palavra zoe, que é a vida no espírito, que é outro tipo de vida. E eu corri para João 10 para entender, falei, não, peraí, então eu estou entendendo errado isso aqui toda a minha vida. E aí a Bíblia diz que Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância essa vida, mas ele não falou de bios, e todo o tempo eu achei que ele estava falando de uma vida abundante na terra, mas não era, ele fala zoe, a palavra ali é zoe, não é bios. Então o que ele estava dizendo, eu estou prometendo uma vida sobrenatural, abundante, mas é no seu espírito, de dentro para fora vai transbordar. Então Deus falou isso comigo. Nós fomos almoçar na casa da Rosa, a irmã da pastora Is. Ela morava ali em frente o Cristo Rei ali ainda. Nós fomos almoçar lá, no meio do almoço, o Chimia fala para mim, o Chimia trabalhava na prefeitura ainda, e ele falou, pastor, tem um bairro aqui na cidade muito pobre, as pessoas não têm banheiro nas casas. Quando ele falou isso, Deus falou comigo muito forte, ele disse assim, não existe profeta que não saiba onde é a casa da viúva. E eu não sabia onde era a casa da viúva, eu não sabia apontar os lugares de necessidade da cidade. Então eu entendi que por mais que eu achasse que eu era profeta, eu não podia ser considerado profeta até conhecer. Elias, Eliseu, eles tiveram que passar na casa da viúva, não é verdade? E aí então, nós paramos o almoço, eu falei, você precisa me levar lá. Nós saímos nós três, num corcelzão, e saímos assim. Quando nós chegamos num bairro, na parte alta do bairro, que a gente conseguia ver toda a necessidade daquele lugar, eu falei, não, para aqui, tá bom. Eu saí do carro e eu caí num choro profundo, que eu tenho dificuldade de explicar, porque foram poucas as vezes que eu tive um quebrantamento naquele nível, e eu chorava compulsivamente, sem poder parar, e eu ouvia a voz, Zoe, Zoe, você precisa ser canal de vida aqui, mas não é sobre dar uma coberta, não é sobre dar uma cesta básica só, porque isso a prefeitura faz, mas há algo que só a igreja de Cristo pode fazer, Zoe. E eu ouvi aquela voz audível, e naquele dia, ali, eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa, nós vamos começar um projeto social. Então, a princípio, a comunidade Zoe, ela era só um projeto social. No início, quando nasce em Laranjeiras do Sul, claro que ela nasce em outros lugares, com outros propósitos, mas em Laranjeiras do Sul, ela nasce para ser um projeto social, para atender pobres, necessitados. Então, do projeto social, ele vai ampliando, e a gente vai agora trabalhando com também esporte, lazer e outras coisas mais, até que a gente entende que aquele movimento deveria se tornar agora uma comunidade, e a partir disso então surge a comunidade Cristã Zoe, né? Então esse é um resuminho aí, uma hora eu te conto com mais detalhes, mas é um resuminho do que aconteceu aquele dia. Esse é de fato o marco. Naquele dia, no corcelzão, naquele dia nós entendemos, é hora de começar a aula. Eu lembro que havia uma indignação no meu coração, que como eu trabalhava na prefeitura, numa área que nós entregávamos casas para as pessoas, e aí eu pensava, agora eu mudei a vida dessa pessoa, nossa, entreguei a chave de uma casa, mudou, e eu comecei a perceber que uma casa não trazia mudança. Para algumas melhorava a situação, mas para outros, dentro de poucos meses já não tinham mais a casa, trocavam numa dívida de bar ou por um carro velho, né? E a indignação minha era, por que que eles não mudam? E aí a gente foi entendendo que o assistencialismo, por mais que é algo remediável ali, não traz mudança. Então, Zoe é uma mudança mesmo, né, trazendo vida de Jesus para aquelas pessoas. Nós entendíamos que existia um espírito de miséria, e aí então a gente usou do assistencialismo, do esporte, de várias coisas no projeto, né, para algo remediável, mas não sem Jesus, que com certeza muda a vida das pessoas. Só um complemento, João, deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive, falando
dessa linha que o pastor William está falando aqui, porque isso tem queimado meu coração. O micro-ondas da minha casa queimou, só que ele não queimou inteiro, foi um negócio esquisito, porque funcionava, ele mostrava as horas, ele girava o prato, ele acendia a luz, ele só não esquentava o alimento lá dentro. E era muito estranho, eu bati nele, porque é o meu jeito de consertar é batendo, bati, não voltou a funcionar, mas é estranho porque ele ficava bonito na nossa cozinha, mostrava as horas, girava o prato, fazia barulho e tinha luz. Quase que eu falei, deixa ele aí mesmo. E aí um dia a Suelen falou, nós temos que consertar. Eu falei, mas esse micro-ondas está bom, não tem que consertar nada. E ela falou assim, ele não faz a sua principal função, ele não cumpre a sua principal função. Mas o Espírito Santo falou comigo na mesma hora. Eu arranquei aquele micro-ondas de lá, levei para consertar, e na hora o Espírito Santo falou isso comigo. Há muito crente dentro da igreja que faz barulho, brilha, gira o prato, gira no manto, mas ele não cumpre a sua principal função. Entenda isso. Um grupo de espírita pode dar comida para pobre, pode pôr roupa naquele povo. Um grupo de satanista pode abrir uma escola. As prefeituras podem educar, mas há uma função, irmãos, eu não tenho nada contra isso. Você quer, olha, eu acho demais, nós temos trabalho social maravilhoso, mas o trabalho social por si não vale nada, não vale nada. Jesus não deu pão para a galera antes de pregar para eles, Jesus não multiplicou. O problema é que a gente vem para uma igreja e entra num sistema e um movimento religioso, e aí a gente acredita que, porque eu estou na diaconia, porque eu estou no louvor, porque eu estou girando no manto, porque eu sou professor. Irmão, a nossa principal função é fazer discípulos, é levar pessoas a Cristo. A grande missão da igreja, que ninguém pode fazer, prefeitura não faz, o governo, o Estado não faz, ninguém vai fazer, é conectar essas pessoas com Cristo. Isso só discípulo de Jesus pode fazer. E se você não faz isso, eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você pessoalmente levou alguém a Cristo? Não a sua igreja, não a sua célula, você. Quem é que está aqui hoje que é sua ovelha? Que trabalha? Cadê? Porque, irmão, a gente pode se enganar. É possível. Jesus passou, olhou a figueira e amaldiçoou a figueira porque ela tinha folha e não tinha fruto. Jesus tinha um problema com folha? Ele não tem problema com folha. Desde que você dê fruto, pode ter folha o que você quiser. Distribua a cesta básica quanto você quiser, vista de Papai Noel, vai dar presente para os outros. Não tem problema. Jesus tinha um problema com o que Marta fazia? Não. Ele tem um problema com o que Marta deixa de fazer. É diferente. Marta, você pode servir mesa que você quiser, desde que você sente meus pés. Então, por favor, não aceite o micro-ondas que brilha, que dá hora. Não, pastor, mas eu estou aqui, eu mexo bem na mesa de som, eu cuido aqui da imagem. Discípulo, faça discípulo, conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Se você não fizer isso, todo o resto se torna uma maldição na sua vida, porque vai ser religiosidade. Toma cuidado. Quando nós pensamos na Zoe, foi exatamente nisso. Nós vamos servir as demandas pregando o Evangelho. Nós não vamos entregar um pão sem entregar uma Bíblia junto, senão nós estamos fazendo errado. Amém, irmão? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida do pastor Cezinha, pastor William. Que banquete, obrigado. Obrigado por abençoar tanto as nossas vidas, né? Quantos foram abençoados aí nesse meia horinha aí de bate-papo? A gente poderia estender mais aqui, a gente sabe que tem muita coisa para nós sugar ainda desses dois homens. Amanhã eles vão ministrar, eles vão ter... Aqui hoje eles deram só ali aquele aperitivinho, né? Só para dar aquela vontade a mais ainda. Amanhã o pastor William ministra, o pastor Cezinha também vai trazer uma palavra. Mas antes de finalizar esse momento aqui, nós sabemos que o maior livro que nós podemos ler é a Bíblia, né? Ali é a palavra de Deus, é o próprio Cristo ali, e o Verbo, né, que se fez carne, enfim. Mas eu queria perguntar para vocês, nesse ano da profundidade, assim, nesse ano onde nós estamos desafiados, né, a crescer para baixo e
e nos envolver mais, né, com a presença. Mas eu queria que vocês falassem aí um ou dois livros, né, que vocês têm mergulhado nesses dias aí, ou que vocês leram nesse ano, que vocês poderiam recomendar. E não pode ser o de vocês, né? Porque o de vocês daí é muita... mas um livro aí, pode ser algum tema relacionado àquilo que nós falamos aqui, ou algum outro tema também, porque eu acredito, irmãos, que, voltando lá ao início da conversa, sobre a simplicidade não ter a ver com superficialidade, nós precisamos também nos esticar no nosso conhecimento. Você fala assim, eu me converti, mas eu não gosto muito de ler. Eu conto meu testemunho, eu nunca tinha lido um livro inteiro antes de me converter. Na escola eu era o que não tinha lido nenhum livro. Depois que eu me converti, que eu comecei a entender que eu precisava me aprofundar mais, comecei a ler a Bíblia, li várias vezes, mas eu entendi que eu precisava também procurar outros materiais também, de irmãos, de pastores. Então, você que fala assim, a presença já basta. Não, nós precisamos crescer, precisamos ler livros para poder combater as mentiras que muitas vezes nós ouvimos, né, como o pastor Hugo falou aqui. Então nós precisamos nos preparar com a palavra, é óbvio, mas também com algumas literaturas, né, de pastores, aí, irmãos que têm esse dom, essa graça de nos abençoar. Pastor Cezinho, que livro vocês indicariam para nós, né, para a igreja, para a gente estar adquirindo ou lendo? Alô. Jones, eu vou falar aqueles que eu li esse ano que estão me impactando, né? Vamos mudar minha pergunta. Então, que o senhor leu esse ano e um livro que o senhor tem assim para a vida do senhor. Pode ser? Tá, pode. Bom, esse ano eu li alguns muito bons assim. Então, estou terminando de ler o Esmagado. Acho que foi até uma indicação do Fábio, o Esmagado, que é do bispo T.J. Jakes, muito bom. Esse ano todos nós lemos, né? Imagino que tenham lido o Enraizados, né? Que foi assim poderoso na nossa vida. Um livro que me impactou demais, eu recomendo a todo líder, se chama O Formador de Heróis. Eu não sei o primeiro nome do pastor, mas é Ferguson, o sobrenome dele. O Formador de Heróis. Recomendo demais. Pastores, leiam Wiki Church. Leitura obrigatória. Wiki Church é a igreja que mais cresce no mundo hoje, e um jeito simples desse pastor escrever. Eu estou lendo muito, teologia, mas é muito bom. N.T. Wright, cara, vale a pena, profundo. N.T. Wright, escreve do jeito que fala mesmo, vale a pena também. Bom, aí os livros que me marcaram a minha vida toda, talvez eu tenha que falar alguns, mas os livros que mexem comigo são livros que falam da presença de Deus. Então, A Presença, Paixão por Sua Presença, Bill Johnson, John Bevere. Tem um do Subirá também, que sempre mexe comigo, que é Um Coração Ardente. Bob Sorge, todos do Bob Sorge, maravilhoso. Leiam do Bob Sorge A Glória de Deus. É um livro amarelinho, com a capa amarelinha. Cara, aquele livro me fez mal. Eu estava lendo o livro, falando assim com o Sueli, esse livro está acabando comigo. Eu andando com o livro na mão, estava em Curitiba, fui ministrar, depois fomos jantar num lugar, e eu falando, Sueli, você tem que ler esse livro, Bob Sorge e tal. Quando eu estou saindo do restaurante, o pastor Miguel Piper vinha entrando no restaurante. Ele falou, fica aqui que eu quero te apresentar um amigo. Era o Bob Sorge, estava ministrando na igreja dele, tive a honra ainda de conhecê-lo. Mas Bob Sorge é Segredos do Lugar Secreto dele, e A Glória de Deus vale muito a pena. Eu ia falar de dois autores, né? Bob Sorge e Chris Valentin, mas assim que fala? Chris Valentin. Chris Valentin. Chris Batiston, você falou? Quase. Eu li o Profetas Modernos esse ano, que falou muito comigo. E essa semana eu estava procurando sobre um livro. Eu quero voltar a algumas práticas e me aperfeiçoar mais em algumas coisas que fazem parte da nossa visão, daquilo que a gente já entendeu. E eu vou citar aqui o Fazedor de Discípulos, Danilo Figueira. Parece ser um livro
simples, mas é muito poderoso, tem muitas chaves ali, inclusive ele tem também chaves da relevância, mas que te ajuda muito. Não tem em qualquer lugar, né, esse livro, não encontra, mas eu lembro que na minha essência como pastor e discipulador me ajudou muito, muito. Maravilha, maravilha. Então vamos só resumir aí. Chris Vallotton, N.T. Wright, Bob Sorge, John Bevere, Luciano Subirá, Cezinha Cita, William Zock. Esses autores de livro aí são top. Galera, nós vamos dar 5 minutinhos aqui no telão, e quando zerar aqui vai ter aquele videozinho todo, e nós vamos começar com aquele louvor, e depois o pastor Fábio e a pastora Ana vão derramar dessa unção que está sobre a vida deles aí, sobre nós. Amém? Vamos lá.